Muito bem, voltamos com mais uma apresentação e desta vez sobre memorização. Estamos aqui na peleja para enviar material para os irmãos de várias partes do Brasil que está na luta, na maratona bíblica, para fazer memorização, textos, capítulos, histórias, guardar propriamente a palavra de Deus em seu coração. Então eles têm pedido, olha, como que eu faço a memorização? Eu tenho dificuldade para memorizar. Então vamos tentar enviar um material para ajudar as pessoas que estão nesta peleja ao memorizar. Lembrando que vamos fazer várias citações e no meio destas várias referências pode ser alguma referência errada, então é bom você conferir. Vamos lá então? Vamos começar com o Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 1, nós temos a genealogia de Cristo que termina em José. Mateus 2, a fuga para o Egito. No 3, nós temos a pregação de João. No 4, a tentação. E no 5, o início do Sermão da Montanha. 6, continuação. 7, desfecho. 8, a cura de um leproso. E o 9, nós encontramos a cura de um paralítico. Mateus, no capítulo 10, Jesus está escolhendo seus discípulos para a missão. No 11, João envia os seus discípulos a Jesus. No 12, Jesus aparece como Senhor do sábado. E no 13, a parábola do semeador. No 14, a morte de João. No 15, a tradição dos anciões. Aqui nós temos pelo menos alguns capítulos aí pela frente, nós vamos até o 28, então você vai criar uma referência aqui por volta do 14, do 15, você vai criar uma referência para você memorizar por bloco, seja de 5 em 5, seja de 10 em 10, da forma que você preferir ou por história. Vamos lá então? No 16, a revelação de Pedro. No 17, nós encontramos a transfiguração. No 18, o maior do reino dos céus. No 19, jovem rico. E no 20, os lavradores, os trabalhadores. E no capítulo 21, entrada triunfal. 22, as bodas. 23, Jesus censura os fariseus. No 24, sermão profético de Jesus. No 25, as das virgens. 26, Jesus no Getsêmani. 27, morte. 28, ressurreição e aparição. Esse é o Evangelho de Mateus. Lembrando que você use pontos de referência para a memorização. Vamos tentar entrar no Evangelho de Marcos e já vamos dar exemplo dessas referências. Marcos, no capítulo 1, nós temos o batismo de Jesus. No 2, a cura do paralítico. No 3, a escolha dos seus discípulos, que vai acontecer lá no 10 de Mateus. No capítulo 4 de Marcos, nós temos a parábola do semeador. No 5, nós temos o endemoniado de Gadareno. No 6, nós vamos encontrar a morte de João. No capítulo 7 de Marcos, nós vamos encontrar a tradição. E no capítulo 8, a revelação de Pedro. Bom, aqui dá para nós criarmos um ponto de referência para aqueles que estão lutando para a memorização. Lembrando que esse capítulo 8, que tem revelação de Pedro, é 15 de Mateus. Lembrando que a 16 de Mateus, agora sim, o 7 de Marcos seria 15 de Mateus. Conferindo então, 7 de Marcos equivale a 15 de Mateus, enquanto 8, 16 e 9, 17. Viu como ficou? No 10, nós vamos ter a cura do cego. No capítulo 9, não tem a transfiguração? Vai dar 17 de Mateus. Isso daí é a chamada harmonia dos evangelhos. Mas confere lá. Nós estamos fazendo citação aqui, exemplo de memorização. Né? Capítulo 10, a cura do cego de Jericó. Isso daí você vai verificar que está lá em Mateus por volta do seu capítulo 20 e vai equivaler lá perto do 18 de Lucas. Essas harmonias, você pode usar elas também para memorização. Mas vamos lá. No capítulo 11 de Marcos, nós vamos encontrar a entrada triunfal, que vai equivaler o 19 de Lucas, igual a 21 de Mateus. No capítulo 12, nós encontramos Marcos. No capítulo 12, nós vamos encontrar acerca da Marcos 12, nós encontramos acerca da ressurreição, a mulher que teve 7 maridos. No capítulo 13, nós vamos encontrar o sermão profético, capítulo 13, que será igual 24 de Mateus, igual 21 de Lucas, o Marcos capítulo 13.
No 14, Jesus está no Getsêmani. No 15, Jesus morre. No 16, a ressurreição e a aparição. Vai conferindo aí. A gente está tentando lembrar, fazer a memorização aqui, mas é bom sempre conferir. É um dos detalhes da boa memorização, é você conferir várias vezes, tá bom? No meio de tantas referências, muitas das vezes nós trocamos uma coisa ou outra, mas isso também são ossos do ofício. Vamos lá. Lucas no capítulo 1, nós vamos encontrar o anúncio do nascimento de Jesus, que ocorre no capítulo 2. No capítulo 3 de Lucas, nós encontramos a genealogia de Jesus, aquela diferente de Mateus. No capítulo 1, você vai ver a genealogia começando, e eu aconselho que comece de trás para frente, Deus, Adão, 7 anos, diferente de Mateus, que começa lá em Abraão, Isaac e Jacó, certo? No capítulo 4 de Lucas, nós vamos ter a mesma coisa que Mateus 4, a tentação. Já Lucas 5, a pesca maravilhosa. Enquanto Lucas, no capítulo 6, nós temos eleição. E no Lucas capítulo de número 7, a pecadora que vai ungir a Jesus, pecadora Maria que unge a Jesus. E no capítulo 8, nós vamos ter o semeador, no capítulo 8. E se não me falha a memória, também confere lá, tem a passagem da filha de Jairo. No capítulo 9, a mesma coisa que está no 17 de Mateus e no 9 de Marcos, que seria a transfiguração. No 10, nós vamos ter o bom samaritano. No 11, o sinal do profeta Jonas. No 12, o servo prudente. E no 13, a paralítica. No capítulo 14, nós vamos ter as bodas, a grande ceia. E no capítulo 15, é a parábola das coisas perdidas. Na verdade, eu chamo de capítulo das coisas perdidas, é a dracma, é a ovelha, o filho, né? Então, esse é o capítulo das coisas perdidas. Pronto, criamos um ponto de referência no capítulo 15. Uma vez que no 16, a história do rico e Lázaro. No 17, os 10 leprosos. No 18, os lavradores. No 18 também nós vamos encontrar a cura do cego. Mesma coisa que o capítulo 10 de Marcos, que seria equivalente a 20 de Mateus. Aí no capítulo 18 de Lucas. 19, agora sim, entrada triunfal, equivalente a 21 de Mateus e também 11 de Marcos. Lembrando que essas referências podem te servir como um ponto para você ancorar a sua memorização. 21 de Lucas, 22 de Lucas, nós temos Jesus no Getsêmani. 23, morte, e 24, ressurreição e aparição. Aí está o Evangelho de Lucas. Lembrando, confere para ver o que está lá. Vamos recapitular então? Então nós temos 21 de Lucas, entrada triunfal. 19 é 20, nós temos os lavradores. 21, os sinais proféticos. Entrada triunfal 19, 20, os lavradores. 21, o sinal o sermão profético, equivalente a 24 de Mateus e 13 de Lucas. Agora sim. E no capítulo 23, Jesus morre, e 24, ressuscita, aparição e também a ascensão. Lembrando que aí está o Evangelho de Lucas, sempre conferindo. A gente, no meio de muitas referências, muitas das vezes a gente acaba trocando uma referência ou outra, faz parte conferir, tá bom? Apocalipse, capítulo 1, João está na ilha. 2, 4 cartas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Capítulo 3, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Capítulo 4, Jesus. Agora, Deus está no trono. Capítulo 5, Jesus está diante do trono para pegar o livro que está na mão daquele que está sentado no trono. No 6, ele vai abrir o livro selado. No 7, visão dos mártires. 8, o sétimo selo. 8, 4 em diante, os 4 trombetas. 9, quinta trombeta e sexta trombeta. 10, o livro e o anúncio do segredo que se cumpre no toque da sétima trombeta. 11, a sétima trombeta, que também as duas testemunhas. No capítulo 12, mulher e o dragão. 13, as bestas. 14, o lugar do Amargedon. 15, encontramos o anúncio das pragas. 16, derramamento das pragas. 17, a grande prostituta religiosa. 18, grande prostituta comercial. 19, a chegada de Jesus em glória no Armagedon. E 20, primeira ressurreição, milênio
e juízo final, 21, Nova Jerusalém, e o 22, as considerações finais do Apocalipse. Vai uma dica para a memorização. Lembrando que é sempre bom procurar os pontos para você ancorar. Como, por exemplo, você vai fazer citações como Atos capítulo 1, a ascensão, 2, a descida do Espírito Santo, 3, Pedro e João no templo Porta Formosa, 4, o Sinédrio, quinto capítulo, que seria o 5, Ananias e Safira, 6, instituição, 7, pregação de Estevão, 8, pregação de Filipe, 9, conversão de Saulo, 10, pregação na casa de Cornélio, 11, Pedro se justifica, 12, morte de Tiago, 13, evangelho em Antioquia, 14, lista, Icônio e Derbe, 15, a Assembleia em Jerusalém, 16, Filipos, 17, o Areópago, 18, Éfeso, 19, Éfeso, Bereia, Tessalônica, 20, passando por Cesareia e manifesta o desejo de voltar, reúne os anciões de Éfeso e Mileto, 21 volta para Jerusalém, 22 se defende diante das escadarias, 23 Cesareia, 24 diante de Festo, de Berenice, de Agripa, de Drúzila, e 24 diante de Agripa, Festo, e 25 diante de Agripa, 26 ele testemunha diante do rei Agripa, e o 27 apela para ir para César, o naufrágio em Malta, e 28 ele chega em Malta e Roma. Esse daí é o Ato dos Apóstolos. Você coloca pontos de referência para você poder ancorar a sua memorização. Assim como na genealogia de Cristo, por exemplo, você separa por blocos. Por exemplo, de Adão a Noé, você coloca um ponto de referência no meio, que seria um Enoque, por exemplo, e você vai fazer uma memorização. Adão, 7 anos, Cainã, Malalael, Jared e Enoque. Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Você coloca pontos de referência para você fazer a sua memorização. Lembrando que toda a memorização é necessário ter uma imagem junto para você memorizar. Ou seja o capítulo, seja a passagem, seja a história, coloca ela lá junto que vai te ajudar. Deus te abençoe e boa memorização.